Estamos iniciando mais um programa Cidadania e Serviço Público, um programa da Federação das Entidades de Servidores Públicos do Estado de São Paulo, FESPESP. Um programa que há 18 anos discute tudo aquilo que interessa a você, cidadão, a você, servidor. E hoje você vai acompanhar o segundo programa que nós gravamos na Praça João Mendes na última semana, durante a Assembleia Geral dos Servidores do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, que aconteceu no último dia 10 de março na Praça João Mendes, no centro da capital. Vamos a um pequeno intervalo e em seguida voltamos. Estamos pedindo aquilo que nos é de direito. Estamos de volta com o programa Cidadania e Serviço Público da FESPESP e agora você vai acompanhar o bloco com muitas manifestações e deliberações daquilo que foi discutido na Assembleia Geral dos Servidores do Tribunal de Justiça e audiência realizada no último dia 10 de março. Acompanhe. Uma Assembleia que é feita novamente num lugar histórico que é a Praça João Mendes, aqui em frente ao Fórum, aqui onde vocês já realizaram grandes lutas históricas também, sobretudo a greve de 2010, da qual eu estive presente aqui o tempo todo participando com vocês, e não me sai da memória, até porque ela foi fruto, foi através dela que vocês conseguiram algumas conquistas importantes para a categoria. E dizer que nós estamos apoiando, logicamente, a pauta de vocês, utilizando a tribuna da Assembleia Legislativa, fazendo indicações ao TJ. Recentemente, pela Assembleia Legislativa, nós fizemos uma indicação ao presidente do Tribunal de Justiça, encaminhando a ele, aí, pelo Diário Oficial, né? E já conversamos também no Colégio de Líderes para que ele encaminhe o projeto de lei criando o nível universitário também para os escreventes, assim como nós conseguimos aprovar o projeto para os oficiais de justiça em 2015, que passa a vigorar no ano que vem, em setembro de 2018. Agora a nossa tarefa é fiscalizar e cobrar tanto o TJ como o governo a cumprir a lei aprovada em 2015 e garantir de fato a efetivação do nível universitário para os oficiais de justiça. E apoiando toda a pauta de vocês, a reposição, o reajuste salarial, sobretudo a reposição das perdas, né? Tem várias dívidas com vocês do judiciário aqui no TJ, tem inclusive uma dívida reconhecida por eles. O TJ encaminhou um projeto de lei em 2013, aquele 30, o PLC número 30 de 2013, reconhecendo que deve aos servidores públicos mais de 10%. O projeto está lá, tramitando na Assembleia. Tramitando não, já tramitou, já está pronto para ser votado, inclusive com regime de urgência. Então todo o nosso apoio à pauta de vocês, a luta que vocês têm travado aqui contra o assédio moral, contra a precarização das condições de trabalho, contra a falta de funcionários, né, pela realização de mais concursos públicos, né? Enfim, essa é a grande pauta que vocês estão defendendo e a nossa também. E esse ano tem uma outra maior ainda, que é a nossa luta contra a reforma da Previdência, contra a reforma trabalhista, contra o projeto de terceirização, contra todas essas reformas do governo federal que estão em curso no Brasil, que retiram direitos trabalhistas, previdenciários e sociais. Um dos maiores ataques a todos nós, a população brasileira, em especial aos servidores públicos, que mais uma vez se tornaram uma espécie de bode expiatório da crise fiscal. E por isso que o governo preparou essa reforma da Previdência, que é a destruição da Previdência Social, é a destruição da Seguridade Social. É muito mais do que uma reforma da Previdência, será a destruição da Seguridade Social,
que nós escrevemos na Constituição Federal de 88, junto com a Previdência, a Saúde, a Assistência. Esses 3 itens estão dentro da Seguridade Social. Fazer essa reforma da Previdência significa, basicamente, falir mais de 70% dos municípios brasileiros, porque hoje a Previdência Social ela representa a distribuição de renda e é através dela que muitos municípios se sustentam no Brasil. Então é muito mais do que prejudicar os trabalhadores e trabalhadoras, que já é muito grave, que é um crime, é um ataque aos nossos direitos, esse projeto do Temer de reforma da Previdência, até porque não há crise da Previdência, nós sabemos disso. Nós temos a lista dos grandes devedores da Previdência, a dívida passa de 450 bilhões de reais, mas é do outro lado. O Bradesco deve, o Itaú deve milhões para a Previdência, a Rede Globo deve para a Previdência Social, a Vale do Rio Doce, empresas que já quebraram, como a VASP, a Varig, a Transbrasil. Então a dívida do patronato, do governo e das estatais é altíssima. Eles sim que estão quebrando a Previdência e a Seguridade Social. Sem contar ainda que por detrás dessa reforma tem os grandes interesses, 2 grandes interesses. O primeiro deles é das empresas privadas de previdência, que inclusive financia o secretário da Previdência, que é o homem de confiança do Temer e do Meirelles, que está fazendo o projeto, o Marcelo Caetano, isso mesmo, que é inclusive conselheiro de uma grande empresa privada de previdência, Brasilprev. E o outro grande interesse, talvez maior ainda, seja dos rentistas, dos especuladores e dos banqueiros, porque eles querem atacar o Fundo Público da Previdência. Já atacam desde 95, quando foi criada a DRU, a desvinculação das receitas da União. Nós já temos o sequestro, a retirada de 20% do orçamento da Previdência. A DRU permaneceu em todo o governo Fernando Henrique, no governo Lula, no governo Dilma piorou, porque ela aumentou de 20% para 30%. A Dilma saqueou ainda mais o dinheiro da Previdência. Ela aprovou uma lei antes de sair, renovando a DRU, mas aumentando o saque de 20% para 30% do orçamento da nossa Previdência. Então já tem um saque histórico do dinheiro da Previdência, tem esse rombo que eu falei, a grande dívida da Previdência, e o que eles querem, na verdade, é transferir dinheiro público da Previdência para a acumulação capitalista, para aumentar ainda mais a margem de lucro do capital e, sobretudo, do capital financeiro, de quem especula na dívida pública brasileira. É disso que se trata a reforma da Previdência. Nós não devemos nada para a Previdência, essa questão da idade, isso não tem nada a ver com a reforma da Previdência, isso não sustenta uma reforma da Previdência. Então, vamos às ruas, vamos à luta. Nós tivemos um encontro no dia 18 de fevereiro, onde toda a categoria foi convocada e, com raras exceções, praticamente todas as entidades estavam presentes. As entidades se fizeram representar e lá foi discutida uma pré-pauta. Essa pré-pauta que estão com os companheiros. E de há muito tempo, os companheiros vêm solicitando que nós focamos a questão de uma pauta financeira. E pensando nesta reivindicação, foi unânime neste sentido de nós termos, e num primeiro momento, discutir com o presidente a questão financeira. Só que, junto com a entrega do índice, junto com a entrega da reivindicação, junto com a entrega do que for deliberado aqui hoje, que é uma instância deliberativa, nós tínhamos decidido que nós temos que entregar para o presidente, para cobrar do presidente 6 pastas. 6 pastas. Não é discutir com o presidente. Ele já está cansado de discutir conosco. É simplesmente cobrar do presidente o resultado dessas pastas. Quais são? O nível universitário dos escreventes. Nós discutimos durante todo o exercício e nós não podemos deixar o presidente dar um passa-moleque na categoria.
Nós temos também a questão dos psicólogos, dos assistentes sociais, que já vem pedindo a equiparação da gratificação na área da saúde. Isso foi discutido durante todo o exercício de 2016. Nós temos os agentes que foram excluídos, que estão em desvio de função, agentes de serviço operacional e de fiscalização. Nós discutimos durante todo o ano com o presidente. E sabe o que ele quer? Ele quer que continue sobrando dinheiro para simplesmente, pessoal, ele continuar enchendo o bolso da juizada de dinheiro. Um juiz hoje que poderia ganhar 33 mil reais, aqui no estado de São Paulo ganha esses 120 mil reais. Isso ele está fazendo com o dinheiro nosso, o dinheiro da verba do pessoal. O tribunal tem uma grande sobra da verba do pessoal. É muito cômodo, neste momento, nós, categoria toda unida do judiciário, abrirmos mão disso. Não compete a nós abrirmos mão disso. Nós temos que cobrar. Tem a questão da hora extra. Discutimos durante todo o exercício. Eles estão ganhando verdadeiras fortunas. Cerca de 50 mil reais. Um juiz ganha por mês de horas cretoras, horas extras. E aí, nós não temos direito. Discutimos durante todo o ano passado. Ele simplesmente tem que decidir. É isso que nós estamos querendo. Nós queremos apenas e tão somente que ele decida sobre isso. E não é justo nós darmos mais esta colher de chá para o presidente. Então, pessoal, esta é a proposta da pauta unificada. Olha o nome, pauta unificada, pessoal. Nós temos que preservar a unidade da categoria. É só isso que nós temos, que é essa unidade. Não se trata aqui não de uma fala emocionada, não. Se trata de uma fala de quem quer buscar direito. E de direito nós não podemos abrir mão. Não importa por quê. Então, pessoal, fica aqui o nosso encaminhamento. Não tem outra forma. É a pauta financeira. Só que, pessoal, presta atenção. Em 2001, olha que nós temos que ter cuidado. Em 2001, nós fomos levados à greve, dizendo que nós tínhamos direito a 56%. Ele não chegou na mão até hoje da categoria. Hoje, graças ao movimento de 2001, o de 2004 e o de 2010, nós temos a certeza de quando o tribunal nos deve. Nós não podemos abrir mão, em hipótese alguma disso, pessoal. Querer mudar a regra do jogo agora, querer buscar 30% do futuro. Pessoal, nós temos a garantia, nós temos um dissídio coletivo, onde nós apanhamos aqui na praça. É uma decisão judicial, pessoal. Vamos raciocinar, abrir mão disso. Aquilo nos garante 10,55. Nós temos a garantia judicial com o trânsito julgado. Estão querendo o quê? Abrir mão da database? Não podemos descaracterizar em hipótese alguma. Eu conclamo os colegas. Todos nós gostaríamos de fazer um acordo com o tribunal de 29%. Quem não queria somar 29% do nosso orçamento? Só que, pessoal, nós temos que ter a realidade, nós temos que ter a certeza, porque a hora que nós precisarmos fazer um processo de convencimento, trazer os trabalhadores aqui, igualmente a nós, somos nós que vamos decidir se nós podemos ou não chamar a categoria para uma greve, ou não é? É isso que nós temos que discutir. Temos que ter a clareza dos direitos que nós temos. E nós não podemos descaracterizar a database. A nossa database, que é força de lei, ela não diz respeito a salário. É isso que muitos, embora pensam que sabem, mas não sabem. Lá o federal é plano de cargos, carreiras e salário. O nosso é plano de cargos e carreiras. Nós temos que tirar na unha
em razão da database, temos que tirar esse direito. Não vamos, pessoal, neste momento, nos equivocar, ser levados por ilusão, da mesma forma que nos levaram lá em 2001. Não é justo conosco, não é justo com a categoria, não é justo com ninguém. Pessoal, então fica aqui o encaminhamento para que seja aprovada da forma tal qual foi discutida. Queremos mudar uma pauta discutida legitimamente. É uma pré-pauta? É, mas ela foi discutida com todos, quantos quiseram participar. Então, pessoal, preste atenção, na hora de votação, não vamos deixar, novamente, sem motivos que ainda desconheço, ser levados por ilusão. Vamos votar de uma forma coerente, consciente, pela pauta apresentada, legitimamente discutida por todos nós. Muito obrigado, fiquem com Deus. No que tange a nossa campanha salarial dos servidores do Judiciário, já foi retirada a pré-pauta, divulgada em sites das entidades, tá? E em respeito a essa categoria, nós não podemos fugir do que está preposto nessas pautas que já foram anteriormente divulgadas, perfeito? Então, gente, não existe outra forma de a gente mudar esse cenário que está por aí, da reforma trabalhista, sindical, tributária, se não tiver união. É somente a união e a participação de todo o conjunto de trabalhadores desse Brasil que pode mudar e acabar com essa palhaçada do Congresso Nacional. Não fomos nós que desviamos dinheiro e verba pública. Não fomos nós. Foi a corrupção praticada por políticos e seus partidos. Porque hoje o interesse da sociedade brasileira está à parte do partido. O interesse partidário está à frente do direito do trabalhador brasileiro e da sociedade como um todo. Então, gente, seja um agente multiplicador, voltem para suas casas, para o seu local de trabalho e fomentem, comecem a fazer a política contra tudo que está vindo de maldade lá de Brasília, gente. Não há outra maneira. É sair da frente da televisão e do computador e vir para a rua. É a rua que vai mudar esse cenário. Beleza? Obrigado e uma boa Assembleia a todos. Mais uma vez aqui na praça, nesses anos todos que nós temos que enfrentar esse tribunal. E nós temos aqui um dever muito grande perante a categoria de estar defendendo aquilo que mais interessa para a gente, que é a questão salarial, que é o ponto principal. E nesse sentido, nós fomos aqui em São Paulo, em todos os prédios, praticamente, fizemos o debate em todos os lugares. E cada lugar que a gente foi, a gente construiu a discussão de ter que ter uma pauta unificada, uma pauta que fosse democrática, que conseguisse atender a todas as necessidades de todos os setores da nossa categoria. E construímos essa pauta no encontro. É a pauta que está sendo apresentada com uma parte prioritária que nós discutiremos com o tribunal no dia 15. O Tribunal de Justiça. O presidente Dimas sabia da nossa Assembleia no dia 10, que nós estamos fazendo aqui hoje, e marcou uma negociação no dia 15, porque ele queria saber se a categoria estava ou não satisfeita com a política do tribunal, de não pagar, de não respeitar a database como ele fez no ano passado. Não respeitou a database, não respeitou a Constituição. Então ele queria saber se a categoria estava satisfeita. Eu vou fazer essa pergunta para vocês, companheiras e companheiros. Vocês estão satisfeitos com a política salarial do tribunal? Sim ou não? Não! Vamos falar alto e bom som. Não! A categoria não está satisfeita, senhor presidente. A categoria, quando o senhor vai nos prédios, ela se intimida, ela só quer tirar foto. Mas quando a gente reúne e fala com a categoria, a gente sabe exatamente o que cada um pensa. Cada um sabe exatamente onde está sofrendo no bolso, na sua família, as perdas salariais acumuladas, que hoje chega a 18% e 25%. Quase um quinto do nosso poder aquisitivo está sendo deixado de lado. Nós temos uma inflação que chegou agora a 4,69%, é uma inflação baixa dos 12 meses.
mas não porque a economia está boa. Essa inflação chegou nesse patamar porque nós estamos numa recessão, numa crise. As pessoas não compram, não vendem, o desemprego é grande, mas isso não faz com que o Estado não tenha sua arrecadação. O presidente falou para nós que o Estado de São Paulo é igual ao Rio de Janeiro, é igual ao Rio Grande do Sul. Nós falamos, não, presidente, São Paulo é diferente. A arrecadação desse Estado, ela caiu muito pouco. O que se arrecadou o ano passado foi 207 bilhões de reais. Esse ano a previsão é 206,5 bilhões de reais. Então, por mais que estamos numa crise, São Paulo, pela pujança que tem, pela economia que tem, não é a mesma coisa que Rio de Janeiro, que Rio Grande do Sul, que Paraná. Porque no Rio de Janeiro, a má administração é tão clara que o governador está em cana, porque desviou dinheiro do Estado. Aqui não, ainda não aconteceu isso. Porque o Estado de São Paulo tem força, porque os trabalhadores de São Paulo têm força, e vocês têm força para levar esse tribunal nas costas. E quando vem a discussão salarial, quando vem a discussão do orçamento, aí se faz a divisão. A classe da magistratura e a classe dos trabalhadores. Essa divisão existe no tribunal. Então, quando se tem uma verba em disputa, para esse ano de 2017, tem 753 milhões a mais para pessoal. É um dinheiro que dá para pagar os 18%. Porque os 18% não chega a 650 milhões. Então dá para pagar os 18%, mas só que é uma grande disputa. E essa disputa depende da correlação de forças. Se nós tivermos força, se nós enchermos essa praça na próxima Assembleia que vai ser proposta aqui no final, e nós tivermos um contingente maior ainda de companheiros e companheiras, nós podemos dizer assim, ó, queremos sim, senão nós vamos parar o tribunal. Mas isso, para falar isso, nós temos que ter força, temos que ter unidade. Então a unidade se constrói na luta, se constrói nos encontros, nos debates. Eu reforço, então, que nós temos que defender essa pauta que está no boletim, que foi passado tanto pela Sojures, como um boletim conjunto, essa pauta geral, democrática, e que nós vamos defender no dia 15 os itens prioritários do tribunal e vamos saber defendê-los com toda a força. As nossas bandeiras de luta, a defesa do IANSP, contra essa reforma da educação que vai criar um sistema de educação totalmente atrelado ao Estado, contra a reforma que todo mundo já falou aqui da Previdência Trabalhista. A nossa pauta é muito ampla, a nossa luta é muito grande e nós temos que estar unidos para ela. Então, companheiros e companheiras, vamos se unir numa coisa só, numa unidade só, de todas as entidades e de toda a categoria. Vamos à luta e vamos à vitória! Boa tarde, companheiros. Vou fazer um histórico. Falaram greve 2001, 2004, 2010. Mas o fruto não se colhe de uma vez. Em 92, nós estávamos debaixo das patas dos cavalos da Polícia Militar aqui. E muita gente acredita que a gratificação judiciária que a gente não recebia, unicamente a bondade do Dr. Francis Davis. Não foi só isso. Foram 93 dias de lutas aqui, debaixo de patas de cavalo. Então, um histórico, me sinto constrangido de ver companheiros nossos que não percebem esse histórico de luta que fez com que nós chegássemos aqui, vindo de várias comarcas do interior. Parabéns a nós todos. Mas essa conscientização, principalmente vocês, já foi citado pelo colega. Nós temos hoje, meninada, as redes sociais, vamos esquecer um pouquinho de ver outras coisas que não são do nosso interesse, vamos fazer esse trabalho de divulgação. Isso é muito importante, seja meia hora por dia. Eu quero que vocês acreditem que a luta consegue se vencendo no dia a dia. Nós estamos felizes que hoje aumentou muito o número de pessoas aqui. Pensem nisso. E sobre a reforma da Previdência também já foi falado muito, mas em Franca, dia 16 de março, na Câmara Municipal, nós trataremos com todos os vereadores sobre esse assunto. Estamos aqui, muito obrigado pela chance de falar. Na última reunião do presidente, quando falamos dessa questão salarial, ele disse que vai fazer o que for possível para atender o que nós estamos pedindo. Ele vai fazer o possível, como se fazer o possível é algum sacrifício. E nós deixamos claro, presidente, o possível todo mundo faz. O senhor tem que fazer o necessário. E o necessário é cumprir a Constituição. O necessário é o senhor dar a reposição conforme as leis determinam. O senhor não precisa pensar
se é possível, cumpra o que é necessário. Em seguida, ele falou que nós, servidores do Estado de São Paulo, estamos com sorte, porque não foi suspenso o salário de ninguém. Que no Rio de Janeiro, ele falou, olhem o Rio, olhem Rio Grande do Sul, olhem não sei aonde, eles nem estão recebendo. A nossa colocação também foi clara. Presidente, aonde não estão recebendo salário, é porque roubaram todo o dinheiro do salário. Roubaram o Estado. Aqui em São Paulo, não é que não roubaram. Roubaram um pouco menos. Ainda sobrou para o senhor fazer o que é necessário, dar a reposição salarial. Tá certo? Chegamos ao fim de mais um programa Cidadania e Serviço Público, um programa da Federação das Entidades de Servidores Públicos do Estado de São Paulo, FESPESP. Um programa que há 18 anos, desde 1999, discute tudo aquilo que interessa a você, cidadão, a você, servidor, e hoje você acompanhou o segundo programa desta série que nós gravamos na Assembleia Geral dos Servidores do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, em audiência, aliás, em assembleia realizada no último dia 10 de março. E fique atento, nós vamos começar aí com uma série de programas a respeito das mobilizações das categorias do funcionalismo ao longo deste ano de 2017, principalmente a luta contra a reforma da Previdência. Uma boa semana a todos e até o próximo programa. Brasileiro,